Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa parte 2 da aula de radioatividade. E nessa nossa aula, a gente vai desenvolver os assuntos sobre reações nucleares, fissão e fusão nuclear, datação do carbono 14, a parte de enriquecimento de urânio e também o funcionamento de uma usina termonuclear de fissão. Bora lá? Bom, galerinha, vamos começar a nossa aula falando das reações nucleares, que, na verdade, nós já abordamos numa aula passada, né? Falando das emissões alfa e beta, que são também reações nucleares, chamadas aí de transmutação natural, perfeito? Agora, a gente vai entrar em uma classe de reações nucleares, que são as transmutações artificiais. E o primeiro exemplo é a fissão nuclear. Vamos entender. Galerinha, fissão é divisão. Então, quando que você vai ter uma fissão nuclear? Quando você tem um núcleo grande, né, e pesado, ele vai ser bombardeado por um nêutron e ele vai se dividir em núcleos menores, com posterior liberação de energia. É o princípio da bomba atômica, tanto a de urânio quanto a de plutônio, e também as usinas termonucleares de fissão. Aqui eu coloco um exemplo para vocês do urânio. Então, ó, urânio 235, ele está sendo bombardeado por um nêutron, se transforma no urânio 236, que se divide em dois novos núcleos, o bário e o criptônio. E olha o que nós temos, né, como produto extra aqui, 3 nêutrons. Então, não se esqueçam do seguinte, esses 3 nêutrons que foram produzidos, eles podem, e não só podem, né, como vão, colidir com novos núcleos, né, de urânio, tá? E outra coisa, tem liberação de energia na forma de calor e outras formas também. Então vamos lá, continuando. Como eu acabei de falar, esses 3 nêutrons que foram produzidos na primeira etapa, ele pode colidir com outros núcleos de urânio, e aí a nossa reação ela se abre como um leque, e essa reação recebe um nome. É a reação em cadeia. Só uma informação importante para vocês. Essa reação em cadeia, ela só vai acontecer se a quantidade do material, né, que está sofrendo fissão, atingir um valor mínimo, e esse valor mínimo recebe o nome de massa crítica, perfeito? Então, se alguma prova perguntar para você as condições, né, necessárias para que uma reação em cadeia tenha sucesso, tem que ter uma massa crítica do nuclídeo aí que está sofrendo fissão. Maravilha? Vamos avançar para o próximo caso, que é a nossa fusão nuclear. A fusão a gente pode entender como um processo oposto da fissão, né? Enquanto que na fissão você tem a divisão de um núcleo grande, na fusão você tem a junção de núcleos menores com a formação de um núcleo aí um pouquinho maior e também liberação de energia. Só uma observação. Na fusão nuclear a energia é muito alta, muito superior no caso comparado a uma fissão nuclear. O caso mais clássico é a reação solar, né? Então, nas estrelas, né, ocorre muito essa reação, porque na estrela você tem condições propícias para essa reação acontecer, né? Porque não é uma reação normal de acontecer por conta do seguinte, o núcleo de todos os átomos é positivo. Então, quando o núcleo de um átomo se aproxima com o núcleo do outro, repele, né? Então, as condições necessárias são elevadíssimas temperaturas que a gente consegue, né, no caso, nas estrelas, perfeito? E eu tenho a bomba de hidrogênio. Perfeito? Vamos lá? Olha o exemplo aqui, pessoal. Primeira reação, eu tenho um átomo de deutério, né? Hidrogênio de massa 2, colidindo com outro átomo de deutério. Eu estou produzindo hélio de massa 3, mais nêutron. E na equação de baixo, eu tenho um deutério reagindo com um trítio, que é o hidrogênio de massa 3, também produzindo hélio, mais um nêutron. As duas reações vão liberar aí energia. Perfeito? E é isso também, pessoal, que justifica, por exemplo, né, o Sol. Ele está a milhares de anos-luz longe de nós, mas mesmo assim a sua energia consegue atingir a superfície terrestre, né, e manter aí, né, a temperatura média da Terra, lógico que com a questão do efeito estufa, né, manter uma temperatura média para a existência de vida. Maravilha? Uma comparação entre fusão e fissão nuclear. Cuidado, porque ambas geram lixo radioativo, no caso comparando aqui com a bomba de hidrogênio. E por quê? Na superfície terrestre, nós não temos condições apropriadas para fusão nuclear acontecer, porém, a gente consegue isso através de sucessivas fissões nucleares.
Então, é como se eu tivesse explodindo aí, né, uma bomba atômica, só que em menor escala. A energia liberada na fissão vai ser absorvida pelos isótopos, aí no caso do hidrogênio, eles vão se fundir e essa reação vai liberar uma estrondosa quantidade de energia. Maravilha? Então, se alguma prova perguntar para você se a fusão nuclear não gera lixo radioativo, muito cuidado, tá? Se for a bomba de hidrogênio, ela também vai gerar lixo radioativo. Só não vai gerar, no caso, né, se a gente for pensar, as reações que acontecem naturalmente no núcleo das estrelas. Maravilha? Vamos avançar para o próximo? Galerinha, agora a gente vai falar um pouquinho sobre datação do carbono 14. A datação do carbono 14 é um método arqueológico, né, de datação de fósseis. Então, todo ser vivo, né, a quantidade de carbono 14 no seu organismo, ela tem uma taxa constante durante a sua vida. No momento em que esse ser vivo morre, a quantidade de carbono 14 decresce a uma taxa, né, de 50%, no caso, a cada 5.700 anos, que é o conceito de meia-vida. Só tomem muito cuidado. A datação de fósseis por essa técnica só pode ser feita com fósseis de até 70 mil anos, porque próximo dessa data, a porcentagem de carbono 14 é tão pequena que fica difícil mensurar a sua quantidade, emissões beta, né, no caso, por esse radioisótopo. Maravilha? Vamos fazer um exemplo? Um fóssil foi encontrado e após a análise detectou-se que o seu organismo apresentava 25% de carbono 14. Se a meia-vida do carbono 14 é de 5.700 anos, lembre-se que esse valor pode variar de prova para prova, eu quero a idade desse fóssil e, na sequência, o ano da sua morte. Vamos primeiro determinar a idade desse fóssil. A cada 5.700 anos, a sua quantidade cai pela metade, então a gente vai começar com 100%. Hora que passa o tempo de meia-vida, vai cair para 50%. E mais um tempo de meia-vida, cai para os 25% que nós falamos aí no enunciado. Nesse procedimento, nós tivemos aí 2 meias-vidas. Portanto, para eu calcular a idade desse nosso fóssil, é só fazer 2 vezes 5.700 anos, que vai dar uma idade de 11.400. Maravilha. Só que eu pedi também a idade do fóssil. Cuidado que no texto ali em cima também tem uma informação que ele foi encontrado no ano de 2020. Portanto, para que a gente consiga determinar o ano da sua morte, né, a gente vai fazer a idade dele, que é 11.400 anos, menos o ano em que ele foi encontrado. Fazendo essa conta, a gente encontra o valor de 9.380. Mas cuidado, pessoal. Se ele foi encontrado no ano de 2020, ele foi encontrado no ano de 2020 depois de Cristo, né? Considerando aí o marco zero. Então, 9.380 anos que a gente acabou de achar é antes de Cristo, perfeito? Então, só cuidado com essa informação extra para vocês. Tranquilo? Bora para o próximo tópico. Enriquecimento de urânio, pessoal. Galerinha, na natureza existem 2 principais isótopos, né, do urânio. Urânio 238 e urânio 235. Perfeito? Dos 2 urânios, o 235, que é usado na fissão nuclear, bombas atômicas, a questão também da medicina nuclear e as usinas termonucleares de fissão, a sua porcentagem é muito pequena, em torno de 0,7%. Então, o que acontece? Por exemplo, no enriquecimento de urânio, né? A gente usa aí um processo de ultracentrifugação e nesse processo, né, a gente consegue aumentar o teor de urânio 235 nessa mistura e essa elevação do teor é o que nós dizemos que é o enriquecimento de urânio, perfeito? Então, para usar numa usina termonuclear, para usar urânio aí no caso também na medicina nuclear, né? A gente tem que fazer o seu enriquecimento, perfeito? E essa porcentagem varia de acordo com o seu uso, maravilha? Bora para o último tópico dessa nossa aula de fundamentação teórica. Galerinha, agora a gente vai explorar um pouquinho como que funciona, né, uma usina nuclear aí no caso de fissão, perfeito? Galera, uma observação importante. Toda usina termonuclear
vai esquentar a água e a água vai virar vapor. Esse é o princípio das termonucleares. Não importa se é uma termoelétrica, tá? Se é uma termonuclear de outro material aí, no caso, mas vamos falar da de fissão. Galera, de forma resumida, olha o que acontece. A fissão nuclear, né, do material vai liberar uma energia na forma de calor, e essa energia na forma de calor vai ser absorvida pela água que está no estado líquido. Essa água que está no estado líquido, ela vai passar para o estado gasoso, e essa água no estado gasoso que vai mover, né, uma turbina que está acoplada a um motor elétrico, né, gerador, e aí você vai ter como produto final aí a geração de energia elétrica. Só uma coisa muito importante que acontece também aqui dentro das usinas, né, de produção de energia elétrica. Aqui você tem o vaso, tá? É dentro desse vaso que vão acontecer as reações de fissão nuclear. E a gente tem algumas barras aqui que são barras controladoras. Essas barras, elas podem ser baixadas para controlar os nêutrons, porque você lembra que a reação de fissão depende dos nêutrons, né? Além dessas barras que podem ser de grafite, que são moderadores de nêutrons, né? A gente também pode ter água deuterada, tá? A água também serve para você refrigerar e com isso você acaba aí controlando a reação, perfeito? Vou dar um exemplo para vocês. O acidente de Chernobyl, por exemplo, ele aconteceu porque o vaso, né, da usina superaqueceu, né, de um dos reatores, e esse superaquecimento não conseguiu ser controlado, né? Então a pressão interna aumentou, a tampa acabou sendo expelida e o material radioativo acabou se espalhando pelo ambiente. Maravilha? Só uma coisa importante também, a água, ela não entra em contato direto com o material radioativo, perfeito? Ela tem um processo aí de circular por outras tubulações e tem uma coisa importante também. A gente sempre fala do lixo radioativo, né, das usinas nucleares, mas a gente também tem uma questão relacionada com a poluição térmica das águas. Por quê? Porque a usina, ela vai pegar água de algum reservatório, né, e essa água vai passar pelo sistema interno aí. Só que muitas vezes essa água é devolvida para o mesmo local numa temperatura maior. E a água quente, ela afeta o desequilíbrio ali, né, o ecossistema aquático, por qual motivo? Porque o aumento na temperatura diminui a solubilidade dos gases na água, como por exemplo o gás carbônico, que pode aí ocasionar, né, um grande desequilíbrio ambiental. Maravilha? Não esquece disso, que é um assunto muito importante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte da nossa aula. Esperem pela parte 3, onde a gente vai fazer alguns exercícios relacionados a esse tema e o tema da parte 1 também que foi desenvolvido, perfeito? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho e deixe seu like. E também não esqueçam de seguir a gente no Instagram, ciência.volátil. Até a próxima, pessoal!